Nós queremos saudar a toda a igreja, os irmãos e todas as pessoas que nos acompanham nesses dias através da gravação desses vídeos, com a paz do Senhor Jesus, desejando que Deus esteja presente, cuidando, abençoando as nossas vidas nestes dias que estamos atravessando. E mesmo ausentes fisicamente, nós temos tido a oportunidade de nos reunir, de colocar a vida diante do Senhor, e temos também a bênção de que muitas pessoas estão tendo a oportunidade de ouvir, de acompanhar e de entender. E nós queremos dar início a esse momento. Nosso período de terça-feira é um período de oração. Então, como nós estamos distantes, nós vamos procurar citar alguns pontos, alguns assuntos, e que os irmãos vão estar então podendo acompanhar a oração que nós estivemos fazendo, colocando diante de Deus cada situação, cada assunto, as vidas das pessoas, as necessidades gerais, porque na verdade quando nós estamos nessa vida de lutas e de embaraços, a única coisa que realmente nós podemos realizar é orar. Então a igreja precisa ter esse despertamento, esse propósito, essa intenção renovada. Então nós vamos, onde estamos, fechar os nossos olhos e colocarmos este momento na presença do Senhor. Glória a Deus. Senhor Deus e nosso Pai eterno, aqui estamos na Tua presença, pedindo o perdão dos nossos pecados e das coisas que não glorificaram o Teu nome dentro das nossas vidas. Venha nos libertar, venha nos santificar, venha nos estender a Tua mão de graça e de poder. E venha, Senhor, estar ouvindo as orações, os clamores, as intercessões que a Tua igreja está colocando na Tua presença. Onde os Teus filhos estiverem agora, que estejam sentindo realmente que a nossa oração já está chegando diante da Tua glória. Senhor, que Tu abençoes as famílias, que o Senhor abençoe os casais, que o Senhor abençoe os pais, os filhos, os amigos, os parentes de toda a natureza, aqueles que estão juntos e aqueles que estão separados. Em nome de Jesus, permite que este período possa chegar àqueles que muitas vezes nunca tiveram a oportunidade de estar na Tua casa e ouvir a Tua voz. Que esta palavra, que estes momentos cheguem a estas vidas e levem a mensagem do Senhor para os corações. E que isso nos ajude, que isso nos abençoe. E nós colocamos diante do Senhor para que Tu renoves a nossa fé naquilo que vamos apresentar a Deus. É o que nós te pedimos e oramos em nome de Jesus. Amém. Glórias a Jesus. Nós vamos louvar o Senhor, cantar um louvor antes de lermos a palavra, e os irmãos procurem fazer isso nas suas casas, cantem junto. Estamos no nosso culto e cada um está oferecendo a sua adoração a Deus. Glórias a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Na oração, encontro calma. Glórias a Deus.
Ele faz. E as obras que Ele faz, Seu amor o seu não tem limite. Aleluia. Glória a Deus. em seu perdão encontro paz. Aleluia. Bendito seja Deus. Ouve o nome do Senhor. Todo o coração na sua presença. Aleluia. Ele é fonte de poder. Só nele a vida faz sentido, pois me dá forças pra seja Deus. Meus irmãos, quando nós nos reunimos, nós podemos fazer muitas coisas, mas a oração é uma das coisas mais importantes na vida da igreja, na vida do povo de Deus, e não só importante, mas é algo de um alcance extraordinário. Nós, às vezes, quando oramos, não temos ideia de onde aquela oração está chegando, de como aquela bênção está atingindo pessoas, movendo o coração de Deus. E eu queria ler um verso da palavra de Deus que está, primeira epístola de Paulo a Timóteo, primeira carta a Timóteo, no capítulo 2, apenas o primeiro versículo para nós meditarmos nisso. 1 Timóteo, capítulo 2, verso de número 1. E diz isso assim a palavra: Admoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens. Admoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens. Glória a Deus. Quando o apóstolo Paulo estava escrevendo a Timóteo, ele, pela experiência e pela vivência que ele já tinha, ele tinha muitos assuntos para transmitir. Havia muitas orientações para serem dadas, um direcionamento para a caminhada de Timóteo, para o ministério de Timóteo, mas ele orienta aqui dizendo assim: antes de tudo, antes de orientações, antes de informações, antes de um conhecimento, antes de leituras, antes de contatos, de convivências, de explanações, antes de tudo,
eu te admoesto que se façam súplicas, orações, intercessões, ações de graça por todos os homens. E ele estava mostrando nessa palavra que a oração é o que deve vir em primeiro lugar. Às vezes nós pensamos em tantas outras coisas. Quero ter conhecimento, quero ter resultados, quero ter experiências, mas é a oração que vem em primeiro lugar. E as outras coisas acabam vindo a partir da oração. Por isso que Paulo fala que ele admoesta Timóteo, antes de qualquer outra coisa, a fazer orações. Mas é interessante que quando ele fala em antes de tudo orar, ele nem estava falando em orar por si, pela sua própria vida, mas ele dizia, façam orações por todos os homens. Isto é uma coisa extraordinária. Quando nós paramos para pensar, o que significa orar por todos os homens? Quantas pessoas há no mundo que nós vivemos? Há homens, mulheres, crianças, jovens. E a Bíblia diz, façam orações por todos os homens. Que oração nós podemos fazer por alguém que nós nem conhecemos? Que oração nós podemos fazer por alguém que nós não sabemos quem é? Que nós não sabemos o que está precisando? Que nós não sabemos quais são os seus problemas? Mas na medida que nós entendemos que o ser humano, de uma forma geral, é um necessitado, nós podemos apresentar a todos diante do Senhor, para que Deus tenha misericórdia, para que Deus desperte os corações para o conhecimento da salvação, para que Deus possa ter misericórdia dos problemas e que através destas situações de problemas que as pessoas enfrentam, possam ter uma experiência para a salvação. Nós estamos vivendo algo parecido quando neste período de contaminações de pessoas doentes, e nós às vezes estamos lembrando de orar pelos doentes em todos os lugares, pelos países, e dentro desta oração nós estamos orando por pessoas que nós não sabemos quem é, mas estamos colocando as suas vidas diante do Senhor, e isso é agradável a Deus. É por isso que a palavra diz, façam orações por todos os homens. E quem sabe lá, quantas pessoas vão se converter nestes períodos em que as igrejas estão se lembrando de orar por todos de maneira generalizada. E certamente Deus está agindo, Deus está trabalhando. Quem sabe quantos até já se converteram. Às vezes a gente ouve um irmão ou outro que coloca um assunto, um grupo, de que seus familiares estão ouvindo, pessoas da sua família estão acompanhando, e quem sabe como Deus está trabalhando nessas pessoas, como é que Deus está agindo nestes corações. Então, cabe a nós orar, ainda que a gente não consiga enxergar até onde essa oração está chegando, mas é o ato da fé que nos leva a ter certeza de que aquilo não é em vão, aquilo tem um significado, aquilo está indo até alguém que está precisando dessa bênção. É interessante que também quando o apóstolo Paulo faz referência a que nós oremos por todos os homens, às vezes nós olhamos para o momento da vida e sabemos que devemos orar pelos doentes, pelos enfermos, pelos que estão com problemas, e até esquecemos que quando o texto nos refere a todos os homens, ele está começando primeiramente em nós fazemos parte dessa população,
Então nós precisamos orar por nós também. Cada irmão, cada irmã está com a sua vida de oração colocada diante do Senhor, sua alma renovada a cada dia, para que nós não estejamos vivendo como quem carrega um peso, ou uma tristeza, ou um abatimento, mas é pela oração, como nós cantamos aqui no louvor, pela oração que nós encontramos calma, pela oração nós encontramos Deus. Orar a Deus faz bem para a alma, louvado seja Deus. Então nós temos que ser os primeiros beneficiados pela oração. E depois de nós, aqueles que estão perto. Às vezes isso também nos preocupa, porque nós vemos pessoas orando por desconhecidos, pelos estranhos, por pessoas de outros países, mas não estão orando pela sua esposa do lado, pelo seu filho que mora na mesma casa. Às vezes acabam sendo pessoas esquecidas por nós. Parece que cai no costume e nós imaginamos que estamos orando e esquecemos aqueles que estão próximos, que estão ligados, que precisam que nós estejamos no Espírito e orando a Deus por eles. Esta é a realidade. Então é um momento onde os irmãos estão aí reunidos, precisam orar pelos seus filhos, precisam orar pelas suas esposas, precisam orar pelos seus pais, para que Deus abençoe os corações, para que Deus derrame uma bênção dentro das nossas casas, dentro das nossas famílias, que a família dos servos do Senhor não seja um lugar de desavenças, de desentendimentos, de crises. E às vezes nós vemos pessoas vivenciando tantas crises e não se dão conta de que isso não está certo diante de Deus. E às vezes nós pensamos que a vida é assim mesmo, mas a vida com Deus não é assim mesmo. A vida com Deus é uma vida de ajustes, é uma vida de solução de problemas, é uma vida onde as coisas todas podem se encaixar nos seus devidos lugares. Por isso, se alguma coisa não vai bem, dentro da sua casa, dentro da família, no relacionamento pessoal mais particular, com filho, com esposo, com pai, com mãe, hoje é um dia de nós acertarmos isso e sabermos que é pela oração que nós alcançamos todas as coisas. Mesmo que nós imaginemos que temos motivos para isso ou para aquilo, o único motivo que nós temos é para perdoar e apagar as falhas de acordo com o que o próprio Senhor Jesus nos ensinou a perdoar 70 vezes 7 e continuarmos a nossa trajetória. Então, nós queremos orar pelos estranhos, queremos orar pelos de fora, queremos orar pelos que estão longe, mas também queremos orar por nós, queremos orar pelos nossos familiares. E orar é uma coisa que envolve não apenas atitude, uma ação. Orar envolve um sentimento. Não temos condição de fazer uma oração real se não existir amor no nosso coração. E isso é um mistério, porque quando nós oramos verdadeiramente por alguém que nós nem conhecemos, é porque Deus colocou um sentimento de amor por nós, em nós. Da mesma forma, quando nós oramos pelos nossos familiares e precisamos que eles sejam abençoados, porque existe um amor que eu tenho por aqueles meus parentes e próximos, e eu quero que Deus abençoe os seus corações. Então, há um sentimento de amor nos movendo. Da mesma maneira que nós oramos pelos estranhos, oramos pelos de perto, a Bíblia também nos mostra
a necessidade de orar pelas nossas autoridades. Nós estamos vivendo no Brasil e no mundo como um todo momentos de muitas aflições, dificuldades, dúvidas, coisas muito difíceis de resolver, que quem está de fora diz assim, faça desse jeito, mas quem tem que fazer, quem governa, tem dificuldades de decidir, porque se você conserta um lado, atrapalha outro, e é muito complicado. E quem é de nós que poderia fazer alguma coisa? Mas o que nós podemos fazer é orar. Muito mais do que fazer críticas, falar mal do governador, do presidente. Ah, mas eu não votei nesse, não votei naquele, isso pouco importa. O que importa é que a Bíblia nos ensina a orar pelos nossos governantes. Sejam eles quem forem, de alguma forma chegaram lá, dali para frente não me cabe mais criar conflitos, desajustes, me cabe orar por esses, porque esses também fazem parte desse grupo. Quando a palavra diz orar por todos os homens, estes homens fazem parte disso. E precisam muito de que a igreja do Senhor ore por isso. O nosso país precisa de oração. E nós somos os responsáveis por esses atos, por essas atitudes. É muito fácil para nós fazermos críticas. Como eu disse, orar é um ato que tem que envolver um sentimento de amor. Como pessoas, nós costumamos ser muito críticos. Achamos defeitos em todo mundo. Fulano fez isso, mas por que não fez assim? Fulano está ali, quem mandou ir para lá? Fulano disse isso, poxa, eu não aceito o que ele falou. As pessoas estão sempre encontrando motivo para fazer suas críticas, para reprovar, para repreender e se esquecem de orar, porque muitas vezes aquela pessoa está ali porque ele não está entendendo. Muitas vezes aquela pessoa está falando isso ou aquilo porque ele não despertou. E às vezes nós queremos criticá-los e quando estamos fazendo a mesma coisa, qual é o ensino que a palavra nos dá? Critique, reclame, fale mal dos outros de uma maneira geral? Não. O ensino da palavra, ore por todos os homens. Está ruim? Ore. Está bom? Ore para que continue. Aconteceu uma coisa? Ore. Ainda não aconteceu nada? Ore. Esta é a arma da igreja, de cada servo de Deus. E como nós cantamos, orar a Deus faz bem para a alma. E o nosso objetivo é que dentro desse processo nós possamos, como eu tenho sempre dito, nos tornar servos de Deus melhores. Nós precisamos ser servos melhores, com quem Deus possa contar mais e encontrar pessoas edificadas, estruturadas e cheias do Espírito Santo. Glórias a Jesus. E quando nós, então, colocamos esta palavra, nós temos uma necessidade de orar. Do jeito que nós estamos agora, não temos chance de que cada irmão levante, faça seu clamor específico. Mas, no andamento aqui desta realização, eu gostaria de estar transmitindo algumas coisas, algumas posições, e estaremos orando dentro disso. E onde os irmãos estiverem, vão apenas acompanhar a oração. E terminado esse período, se for o caso, em particular, estejam apresentando seus próprios assuntos pessoais diante de Deus. Que Deus nos ajude,
Que Deus nos abençoe. Louvado seja Deus. Orar por todos os homens. E não é uma coisa, quando nós oramos por uma enfermidade, nós estamos orando, na verdade, pelas pessoas. Quando nós oramos pelos empregos, na verdade, nós estamos orando pelas pessoas. Quando nós oramos para Deus cuidar do país, nós estamos orando para que Deus cuide das pessoas. As pessoas são o centro de tudo e por isso a palavra diz, orai por todos os homens. Essa é a orientação de Deus e que nós sejamos sensíveis a todas estas coisas. Feche os seus olhos onde você estiver, no silêncio do coração, acompanhe, fale com Deus, apresente estes motivos espirituais. Aleluia. Glória a Deus, Senhor Deus e nosso Pai amado. As nossas orações queremos apresentar diante de Ti. E que não se limitem a estes momentos aqui. Nós estamos aqui orando, mas que Deus esteja visitando as famílias, as casas, os lares, aonde cada um estiver. Louvado seja o nome do Senhor. E pedimos que Deus esteja com os seus olhos colocados sobre as necessidades que estão diante de nós. Senhor, nós oramos por este problema de enfermidades que está no mundo e que tem afetado a muitas pessoas. Nós podemos ter muitas opiniões, podemos dizer muitas coisas, mas o que nós precisamos, na verdade, é orar. E é pela oração que nós colocamos estes que estão enfermos, não apenas para que sejam curados, mas para que, acima de tudo, tenham uma experiência espiritual com Deus e que nesses momentos de aflição, de dor, de angústias, possam despertar que existe um Deus, um Senhor de todas as coisas. Em nome de Jesus, derrama uma bênção para que estas pessoas sejam tocadas e que muitos possam se converter grandiosamente. Estenda a tua mão e salva vidas, Senhor. Que este mundo seja sacudido pela operação do Espírito Santo. Pessoas abram seus olhos e entendam a sua fraqueza. Senhor, tenha misericórdia para que haja cura e salvação. E no país que nós vivemos, da mesma maneira, que aqui, Senhor, estes casos não venham a se proliferar, mas que venham retroceder. Preserva, Senhor, aqueles que estão nesta situação. Preserva os teus servos, a tua igreja, para que os teus filhos não venham a ser atingidos por estas dificuldades, que o teu povo receba um livramento e que aqueles que estão enfermando tenham uma experiência também de restabelecimento milagroso, de recuperação. Tu tens o poder sobre todas as coisas. Queremos orar pelas situações que são da vida material e econômica. O Senhor sabe quantas pessoas estão atravessando hoje uma situação de dificuldades financeiras, muitos que não estão conseguindo mais trabalhar, muitos que estão dependendo de um socorro para sobreviver. Nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus, que tu estendas as tuas mãos poderosamente para sustentar os que precisam. Senhor, para que possam as pessoas manterem os seus trabalhos, especialmente os teus servos, Senhor, sejam poupados destes problemas tão críticos. Quantos precisam sustentar suas famílias
Em nome de Jesus, pedimos que o Senhor nos estenda a mão, socorra o nosso país e os que estão ao redor deste mundo tão necessitados. Para a honra e glória do teu nome, nos escuta, Senhor. Rogamos pelo nosso governo, para que o Senhor oriente aquilo que precisa ser feito. Não queremos ser apenas os críticos, aqueles que corrigem, até que parecemos saber mais do que todo mundo, mas somos apenas homens, como aqueles também são. Mas nós recorremos ao Senhor, que está acima de todas as coisas. É o Senhor quem pode iluminar, é o Senhor quem pode orientar, é o Senhor que pode abrir as portas, remover os obstáculos e dar, Senhor, em nome de Jesus, uma posição de vitória, de sabedoria, de ajustes, de direção. Louvado seja Deus, que assim haja harmonia, haja paz neste lugar. Senhor, tenha misericórdia. Oramos pelas vidas de cada irmão e de cada irmã. Os que estão nas suas casas, os que estão longe, os que estão recolhidos, os que são idosos, os que têm algum tipo de enfermidade, em nome de Jesus, Senhor, tu coloques os teus olhos e venha, Senhor, socorrer, abençoar, repreender as dificuldades, e para que mesmo no meio da tribulação, o teu povo possa caminhar em paz, possa se sentir amparado pela presença gloriosa do Senhor Jesus. Renova os que estão tristes, Senhor. Repreende, Senhor, as aflições dos corações, os problemas que muitas vezes as pessoas carregam. Repreende as dificuldades dentro das famílias, que os nossos lares sejam lugar de paz, de alegria de Deus, de testemunho para o teu louvor. Porque nós cremos num Deus que tem o poder de colocar todas as coisas em ordem. Assim nós estamos clamando a Deus e apresentamos os motivos pessoais de cada um. Aqueles que têm seus assuntos particulares, que o Senhor possa olhar para as suas situações, para as suas necessidades, resolvendo aquilo que é necessário, resolvendo as pendências, coisas que às vezes, Senhor, não se resolvem há tanto tempo, que muitas vezes esperamos por longo tempo, mas envia a tua graça, Senhor. Remove os obstáculos, aquilo que atrapalha, e vem dar a resposta aos corações, conforme as necessidades de cada um. Nós precisamos do teu apoio, precisamos da tua mão, nos segurando com firmeza, para a glória e para a honra do teu poderoso nome. Nós assim te damos graças, te glorificamos, entregamos a vida de cada um dos teus servos diante do teu altar, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Vamos cantar um louvor para entregarmos esta hora de reunião nas mãos de Deus. Que o Senhor nos abençoe mais uma vez. Oramos e agora cada um cante esse louvor onde estiver. Diga: louvado seja o Senhor. Espírito aqui, e eu sei que é o Espírito de Deus. Já podemos todos perceber a presença de Jesus, o Salvador. Doce presença, presença santa, vem sobre nós, enchendo-nos do teu poder. Te adoraremos,
aqui e que renovará os nossos corações. Louvado seja o Senhor. Aleluia. Salve ao invés, estás débil, oprimido e sem vigor. Bendite a presença de Jesus, e o Espírito te encherá de amor. Doce presença, presença santa, vem sobre nós, enchendo-nos do teu poder. Te adoraremos por tua presença aqui e que renovará os nossos corações. Louvado seja o Senhor. Doce presença, presença santa, vem sobre nós, enchendo-nos do teu poder. Te adoraremos por tua presença aqui e que renovará os nossos corações. Louvado seja o Senhor. Louvado seja o Senhor. Louvado seja o Senhor. Glória a Jesus. Santo é o teu nome, Senhor. Aleluias. Glórias a Jesus. Meus irmãos, é uma bênção nós podemos dizer que há um doce Espírito aqui. Que cada irmão consiga sentir a presença desse Espírito Santo, que está presente realmente. O Senhor estava mostrando nisso uma visão, e nessa visão mostrava que um anjo chegava nas casas de cada um onde nós estávamos e entregava a cada um um saco de sementes. Era mais ou menos assim, não era daqueles grandes demais, mas era um saco de bom tamanho, estava cheio de sementes. E ele dizia, isso é para semear, cada um de vocês. E alguns diziam assim, olha, mas nós não estamos podendo sair, fazer atividades, nós temos que ficar em casa. E o anjo dizia assim, é daqui mesmo, de dentro de casa, que vocês vão semear. E aqueles irmãos não entendiam bem e ele vinha e ensinava. E ele pegava um punhado daquelas sementes, estendia a mão nas janelas e o vento carregava as sementes. E ele dizia que era isso que nós devíamos fazer. E o irmão ia e fazia do mesmo jeito, colocava a mão com as sementes e o vento que passava levava as sementes. E ele dizia que aquele vento era o Espírito Santo conduzindo todas as coisas aos seus devidos lugares. Nós estaremos semeando quando nós estivermos orando para que Deus salve vidas, alcance os corações, traga experiências. Esta é a semeadura. Então, você precisa semear, chegar na janela, não pode sair de casa. E o Espírito Santo vai agir
em nosso favor, enquanto oramos, enquanto buscamos de dentro de casa. A obra de Deus nunca para. As coisas de Deus, elas nunca se interrompem. Elas continuam acontecendo milagrosamente pelo poder de Deus. Glória a Jesus. Vamos entregar essa hora. Senhor Deus e nosso Pai, te adoramos, te bendizemos, somos gratos por mais uma hora de busca, de oração e de vida na tua presença. Senhor, opera nas pessoas. Atinge, Senhor, cada necessidade. Ainda aquelas coisas que não foram faladas, que não nos lembramos, mas Deus conhece o oculto escondido. Deus conhece o particular de cada um. Por isso, recebe, aceita, responde, Senhor, para a glória do teu nome e nos dá mais uma vitória na tua presença. E nós te damos glórias e entregamos esta noite em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém, irmãos? Nós estamos encerrando por hoje. Que Deus nos abençoe, complete a sua bênção nos nossos corações. A paz do Senhor Jesus.